Aquele que tem muito, mais lhe será dado. Aquele que tem pouco, o pouco lhe será tirado. Então tu para e pensa, mas isso é uma injustiça? Se aquele que tem muito vai ter mais e aquele que tem pouco vai ser tirado pouco, como pode Jesus ser injusto? Roberto, na sua visão, existe o certo ou errado? Por exemplo, quem não segue a religião católica está errado com isso? Ele tem uma chance de, por exemplo, não ser, enfim, não ir para o céu após a morte ali? Ou tipo, isso não tem nada a ver? Muito boa a tua pergunta. Eu queria dizer o seguinte, em João capítulo 10, Jesus diz que existem outras ovelhas de outros apriscos, ou seja, a essência está no crer, a essência está no perseverar. Então, independente de denominações religiosas, se tu no fundo do teu coração creres que Jesus é o teu Senhor e Salvador, esteja tu na denominação alfa, beta ou gama, a salvação é uma mera consequência do teu credo. E então quer dizer que anteriormente você falou que Jesus Cristo, Deus que procura a gente, sim, para que a gente desperte o Espírito Santo. Exatamente. Então não existe uma maneira de alguém que quer se aproximar dele, quer entender melhor, partir dela, ou o partir dela veio dele? Veja, eu acho que tudo parte dele, mas às vezes tu não corresponde. Veja, Jesus diz, muitos são chamados, poucos são escolhidos. Eu quero me valer aqui para dar dois exemplos. Um, da liberdade de escolha, o livre-arbítrio propriamente dito. Em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, são duas portas, dois caminhos, mas tu escolhes o caminho que tu queres. Ele diz, a porta é estreita, o caminho é difícil, mas este te leva à salvação. O outro, a porta é ampla, o caminho é largo, mas te leva à perdição. Mas tu detens o livre-arbítrio. Tu podes escolher. Vou te dar outro exemplo agora de predestinação. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Ele nos diz assim, sois salvos pela fé, mediante a graça. Mas isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso não vem de obra que possas te glorificar. Ou seja, há momentos que a Bíblia ensina que tu detens o livre-arbítrio. Tu podes escolher. A outros que prevalece a predestinação. É Deus que vai te dizer o teu lugar. Deixa eu me valer disso aqui, porque há uma passagem bíblica que é comum interpretá-la de forma equivocada. Lucas 8,18, Jesus diz aos discípulos, aquele que tem muito, mais lhe será dado. Aquele que tem pouco, o pouco lhe será tirado. Então tu para e pensa, mas isso é uma injustiça? Se aquele que tem muito vai ter mais e aquele que tem pouco vai ser tirado pouco, como pode Jesus ser injusto? Eu pesquisei, a Bíblia é o livro do cristianismo. A Torá é o livro do judaísmo e o Alcorão é o livro do islamismo. Veja bem, e foi no islamismo, pesquisando, que eu encontrei a solução para essa interpretação. O islamismo diz assim, isso diz respeito à gratidão. Quem tem muito e for grato a Deus, Ele vai te dar ainda mais, as portas vão se abrir e tu vais prosperar, evoluir, as oportunidades surgirão. Quem tem pouco e é ingrato, Jesus vai usar de toda a sua severidade, sua austeridade, as portas se fecharão e ele vai conviver com angústia, ansiedade, aflição, porque ele não foi grato pelo pouco que tinha. Então vamos ter disso aí uma solução. Seja grato, filho. Se tu tens muito ou pouco, seja grato. E Deus vai te ajudar
para que tu evolua cada vez mais, tendo a fé, acreditando. Nós precisamos entender que Deus nos prova. Veja bem, surgiu uma enfermidade, eu acreditei em Jesus, mas aí surgiu uma enfermidade, estou desempregado, fiz currículo, quer dizer, e a fé esmorece. Quer dizer, isto são situações que Deus está te provando. Precisa ser grato independente da situação. Independente da situação, exatamente. A gratidão deve prevalecer. Então, se entende aí que Deus ele tem capacidade de tirar e colocar qualquer coisa da tua vida. Qualquer coisa. É fundamental que tu tenhas fé e que tu persevere. Os reveses virão. Com certeza tu vais conviver com os reveses. Só entendas que isso é uma forma de te provar até onde tu vai perseverar. Eu me atrevo a dizer que esses dois verbos, crer e perseverar, significam tudo na nossa vida. Veja, e o livro de Hebreus tem o capítulo 11, todo ele destinado à fé. No versículo 6 está escrito assim: sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Então quer dizer, e aí tu acabou de ver agora em Efésios 2, 8, 9, sois salvos pela graça mediante a fé. Mas isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, como é que tu faz para que o dom de Deus te ajude? Estudando a palavra, orando, crendo e perseverando. Não tem outro caminho. É esta que tu tens que fazer e continuar. Quando eu ouvi você falando isso, me deu uma paz no coração assim de quanto mais você tem, mais ele te dará. Porque assim, basta você ser grato e fazer o teu. Exatamente, a essência está na gratidão. Eu fico tranquilo, sabe? Assim, eu não preciso ficar ansioso que as coisas vão acontecer. Por quê? Basta você seguir a palavra e... O justo viverá pela fé. É bem claro isso aí. São 3 livros que escrevem esta mesma... O livro, o justo viverá pela fé.